Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje continuando com o nosso cursinho de PHP a gente vai falar de operadores de incremento e decremento em PHP. No caso aqui, vamos abrir as tags do PHP. Só para te explicar um negócio aqui, eu estou utilizando aqui o VS Code, o Visual Studio Code aqui e eu pretendo utilizar ele até o final desse curso agora. Então, se você quiser baixar aí o Visual Studio Code, ele é gratuito. E eu estou utilizando essas extensões aqui, ó. Você pode instalar essas mesmas extensões que eu estou utilizando aqui. E daí você consegue executar o código direto daqui, para não ter que ficar abrindo o navegador toda vez que fizer alguma alteração aqui no código, certo? Claro que quando a gente precisar falar de front-end, né, da parte lá do navegador, a gente abre o navegador e utiliza normal. Mas nesse momento aqui eu estou só com o PHP instalado, o Code Runner, né, que é a extensão aqui que vai executar o código do PHP aqui, entendeu? Então daqui de dentro do Visual Studio Code a gente vai conseguir mostrar o código e executar ele aqui dentro também, certo? Fica mais fácil para eu te explicar aí. Então, voltando ao assunto, a gente vai falar sobre operadores de incremento. Então, vou criar uma variável aqui, você já viu variáveis bastante nesse curso, e vou criar uma variável e vou dar o valor para ela de 10, certo? E aí, se eu quisesse somar mais um nessa variável, poderia fazer assim, o nome da variável igual ao valor da variável atual, conforme você está vendo ali, a igual a mais 1, certo? Então, eu posso vir aqui e falar echo o nome da minha variável, certo? Se eu executar isso daqui, você vai ver 11 na tela. Então, você está vendo aqui 11 na tela, certo? Essas partes aqui é o comando que está sendo executado para exibir isso aqui na tela, e isso aqui é o final do código, né? O código foi finalizado sem nenhum erro e demorou tantos segundos para ser executado, certo? Então, nada demais aqui, você até já viu isso em aulas anteriores. Os operadores de incremento, eu posso utilizar da mesma forma aqui, falando o seguinte, a mais, certo? E aqui embaixo eu falo echo a, mostra o valor de a na tela. Então, se eu executar esse código, eu tenho o mesmo valor. Ou seja, esse operador de incremento, ele funciona da mesma maneira como se eu tivesse falado a é igual a, aliás, a é igual a mais 1, certo? E aqui também eu posso falar de outra maneira. Também a gente já viu isso em aulas anteriores, mas eu posso falar, além desse operador de incremento dessa maneira aqui, eu posso falar assim, ó, a é mais igual a 1. Também é a mesmíssima coisa de a é igual a mais 1. Certo? Então, todos esses formatos que eu te mostrei aqui fazem praticamente a mesma coisa. Desculpa aqui, ó, aqui tem um erro aqui, faltou o ponto e vírgula. Mania de Python. Então, vamos colocar o ponto e vírgula e executar isso daqui de novo. Então, aqui todos levam ao mesmo valor, somar mais 1 em A, certo? Os operadores de incremento, eles podem ser usados dessa maneira, A mais, ou dessa maneira, mais, A. Certo? Nesse caso aqui, eu vou estar somando 2, né, em A, porque eu estou somando mais um aqui e mais um aqui, certo? Então, se eu executar isso daqui de novo, você vai ver 12 agora na tela. A valia 10, aí eu somei mais um e somei mais um. E aí você pode se perguntar, mas qual que é a diferença disso e disso? Deixa eu apagar isso daqui para você entender melhor. Vou apagar isso tudo aqui. E aqui no echo, eu vou falar o seguinte, A mais, certo? Eu vou pedir para ele imprimir o valor de A e somar mais um em A. Porém, olha esse comportamento aqui, que é importante que você saiba o que vai ocorrer aqui. Ó. Se eu executar esse código agora, você vê o 10 na tela, certo? Parece que não somou, né, no caso aqui. Mas, na verdade, ele somou. Se eu der agora um echo em A, aqui embaixo, novamente, você vai ver o valor... Deixa eu dar só para quebrar a linha aqui, eu vou dar um echo barra n, certo? E aí eu vou executar isso aqui, ó, esquece isso daqui. Isso aqui é só para pular a linha, certo? Se eu não pôr isso aqui, ele vai ficar tudo na mesma linha. Então, vamos executar isso daqui. Agora, você vê que aqui eu falei A igual a 10,
eco A mais, no caso, que seria A igual a A mais 1. E aqui eu quebrei a linha e aqui eu dei um eco no A de novo. O problema aqui, ó, que aconteceu aqui, ó, que era esperado aparecer 11 aqui, é que ele exibiu o valor e depois ele incrementou o valor 1 no meu 10 aqui, na minha variável A, certo? Então, dessa maneira aqui, quando eu ponho o sinal de mais na frente da minha variável, ele incrementa, ele faz a ação que você está pedindo, no caso aqui eu estou pedindo para ele imprimir o valor, e aí depois ele incrementa o valor, certo? Se eu quisesse que ele incrementasse o valor e depois exibisse A, eu poderia pegar o mais e colocar atrás do A aqui, certo? E aí se eu executar, você vai ver, ao invés de, no caso aqui, 10 e 11, você já vai ver de cara 11 e 11, certo? Se eu executar isso daqui agora, 11 e 11 aqui na tela. Então, esse mais é o operador de incremento, certo? Eu estou incrementando mais 1 em A. Se eu vier aqui, colocar mais, operador de incremento. Ele pode vir antes ou depois da variável. O operador de decremento também é a mesma coisa, porém a única diferença aqui é que o operador de decremento, ele é um menos. Então, por exemplo, se eu quiser, falar que subtrair 1 de A, eu posso fazer o seguinte, menos A, certo? Então agora você vai ver 9 na tela quando eu executar isso daqui. Então eu tenho 9 aqui. E a mesma coisa acontece aqui. Se eu mudar o operador de decremento para depois do A, eco A menos, você ainda vai continuar vendo 10 aqui na tela, 10 aqui, e na hora que eu utilizar novamente o valor de A, agora já está decrementado o valor. Então aqui embaixo já vai ser 9, certo? Então aqui nesse momento você vai ver 10 e 9 na tela. Vamos executar isso daqui. Aqui, ó, conforme eu te falei, você está vendo 109 na tela, mas na verdade não é 109. É porque eu não fiz isso daqui, ó. Eco _n, certo? E coloco um ponto e vírgula aqui no final. E aí eu executo o código, e aí agora você vê a quebra de linha aqui certinho, certo? Você também pode fazer a concatenação desse n aqui, se você quiser. Por exemplo, depois do valor do A menos aqui, eu posso vir aqui e dar um espaço. A gente já viu concatenação em aulas anteriores, então colocaria um ponto, e aí dentro de aspas duplas, /n, ou /r/n, tanto faz. Ele vai pular uma linha. Então, ao executar isso daqui, você vai ver que agora ele pula a linha aqui, certo? Se eu quisesse executar mais código para baixo, por exemplo, se eu exibir uma variável aqui embaixo, ó, Luiz Otávio, você vai ver que ela vai ficar, né, como eu não estou pedindo aqui para quebrar a linha aqui, ó, nesse eco aqui, ó, da linha 6, ele vai ficar colado no 9 aqui, ó, na hora que eu executar isso daqui, ó, você vai ver, ó, 10, 9, Luiz Otávio, tá vendo? Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar uma quebra de linha aqui, concatenada com o valor aqui de A, no caso, eu posso falar /r/n ou /n. Ou então eu posso, se eu não quiser concatenar, às vezes você acha que fica meio bagunçado, você pode vir aqui embaixo e colocar um eco aqui, /r/n aqui no caso, né? E exibir isso aqui. E aí ele pula a linha aqui. Outra maneira também seria você colocar essa variável A aqui dentro de aspas, desse jeito aqui, e aí você coloca um /n depois da variável que você usou aqui. Também funciona da mesma maneira, certo? A única coisa que você não vai conseguir fazer isso aqui é utilizar o menos aqui dentro das aspas, certo? E aí, nesse caso, você deveria fazer o seguinte, usar primeiro o A menos, certo? E aí, depois você falar eco, e aí coloca a variável A dentro de aspas, e aí você quebra a linha conforme quiser aí, certo? Então aqui a gente tem o valor de 9 e o valor Luiz Otávio. Então só para você entender, o valor de incremento é o mais, né? Ele pode vir ou antes ou depois da variável e funciona com números, é claro, você vai incrementar 1 no número.
E o operador de decremento é o menos menos e ele pode vir antes ou depois da variável. Se ele vier antes da variável, ele executa primeiro o incremento e depois a ação. No caso do eco lá que eu estava te mostrando. Se ele vier depois da variável, ele executa a ação primeiro e depois ele incrementa a variável, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se não entendeu, pode comentar aí, conversar com a gente pelos comentários. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço!